Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo de Câncer. Vamos saber o que está por vir na próxima quinzena, vamos dizer assim, né? No final do mês aí de julho, ou os próximos 15 dias depois de você ver esse vídeo, já que está um tanto atrasado. Então, peço sempre para se concentrarem, mentalizarem o momento da sua vida para ver se as situações apresentadas elas fazem sentido para você. Mas se não for o caso, não forcem. Pode fazer sentido para o colega, pois são leituras coletivas. Lembrar sempre disso, tá bom? Então, vamos lá. Mentalizem aí, vamos saber qual é a energia predominante para o signo de Câncer para esse período, os próximos 15 dias do signo de Câncer. Está predominante. Caindo. A carta saiu para outro signo. Fala do que? Você está caindo, descobrindo coisas novas, o desconhecido, o momento, mudança. Alguma situação que pode estar aí desencadeando situações novas, ou a necessidade de se abrir para isso, né? Que existe pessoas que ficam ali preso, né? E não tem essa habilidade de se abrir para o novo. Vamos ler aqui. Então, aí no lado de divinação fala de entre. Você está entre o fim e o que era. Deixe ir quem você era e renasça, né? Renascer para a nova vida. É o desconhecido que vem. Então, uma completa imersão no processo de mudança. E como eu disse, no lado reverso é uma pessoa que se prende muito ali no que você acredita que é o melhor para você. Tem medo do próximo, da situação que vem. Inabilidade, às vezes, de se render nesse processo de mudança. E ele se mantém no mesmo e no mesmo lugar. É justamente isso. Então, está propício? Sim, está propício, a energia fala. Mas aí depende muito, né, da abertura das pessoas de se aceitar. Eu acho que é essa questão aqui. Vamos ver aqui melhor com o tarô. Signo de Câncer. Signo de Câncer. De copas. Dez de espadas. A justiça. Quatro de paus. As de copas. Cinco de ouros. O mundo. O enforcado. Saiu nenhuma figura da corte aqui. Então vamos lá. Figuras da corte não saem, como eu disse, mas três arcanos maiores. Então fala sobre o desconhecido. A oportunidade de mudanças. Quando a gente viu ali a mensagem, eu ouvi, né? Trouxe uma ideia de mudança e da pessoa às vezes tá aberto para isso. E aqui a gente abre com 2 10. 10 que é o ápice dos naipes aí, né? É o final da história ali, e aí a gente retorna pro as. Nós temos um 10 de copas, um 10 de espadas. Então, duas situações que chega lá no 10. E aqui, o 10 de copas, muitas das vezes, então ele está relacionado, sim, à família, a matrimônio, as situações que tem essa completude emocional ali, né? E aqui vem um 10 de espadas, que traz uma finalização difícil, uma situação que traz dor, ou alguém se sente ali passado para trás em alguma situação. E aqui, possa representar o 10 de espadas, a dor do fim ou o fim da dor, sim, as duas situações. E muito relacionada a uma completude que tinha aqui. Então, você está vibrando, né, alguma situação que envolve
essa emoção, essa completude. Duas cartas aqui que trazem uma questão que pode estar ligada, assim, a casamento e algumas situações, né? Uma relação ali mais estruturada, que já tem ali. E aqui esteja em jogo, né? Alguém, para algumas situações, possa ser uma mudança, processo de mudança grande aqui. Porque existe, então, essa necessidade de reinício, de mudar, e que tem ali a justiça. A justiça, ela vem trazendo, né, a espada da justiça e possa justamente representar, de fato, literalmente a justiça para alguns casos. Então, ser causas na justiça, coisas assim. A gente tem uma carta aqui que representa muitas das vezes, matrimônios, como eu disse, posso para algum caso estar representando divórcio. Sim, tem muito o que falar, tá? Para alguns casos possa girar em torno disso. Ou esse equilíbrio com relação a essa situação, né? Talvez haja ali uma necessidade de ponderar ou de a justiça prevalecer diante do matrimônio ou uma situação que tem ali compartilhar e que tem uma estrutura maior. O quadro de paus, ele tem lá 4 bases que traz essa estrutura. E aqui nesse tarô a gente vê com pessoas que estejam ali, meio que esperando, né? Tem o centro das atenções esperando essa ação. Então, tô ali meio ao redor, então tá a expectativa sobre mim. E muito relacionado a agir de maneira justa, tá? Então, veja aí se faz sentido. Tudo isso, talvez, seja ali sentimentos, coisas ali que não tenham estado legais e tenha a necessidade de agir de maneira justa. Talvez é o que todos esperam aqui. Um as de copas vem aqui falando de inícios, né? Transbordar de emoções, é um início ou reinício, uma oferta amorosa, mas o 5 de ouros traz essa necessidade por isso. O 5 de ouros, além de trazer escassez financeira, ele também traz essa escassez emocional. Uma pessoa às vezes que é deixada no frio, sentindo ali em escassez, e muito relacionado a essa oferta de sentimentos, né? Para alguns casos, essa dificuldade de ter essa renovação aí, essa oferta, essa declaração, ou esse início, ou reinício amoroso que traz toda essa emoção. Tá? Então, por que eu falo isso? Porque vem a necessidade aqui de uma mudança, de uma renovação, de uma finalização, do que for. Se a gente tem um 10 de espadas aqui, a gente vem com o mundo. O mundo fala de fechar o ciclo, né? A completude ali, a jornada do louco, a última carta. Então, ali tem uma finalização do ciclo para coisas novas. Há essa necessidade, indica-se aqui, mas ao mesmo tempo a gente tem um enforcado que traz a paralisia, a dificuldade de fazer essa ação. E então, talvez, isso que você tenha que trabalhar aqui, Câncer, de abrir para o processo de mudança, como desde o início está falando, que está propício ou está aí sob seus olhos e você, às vezes, resiste ou fica ali estagnado, parado, porque o enforcado, ele demanda sacrifícios, né? Então, a pessoa ali, às vezes, ela se mantém naquela posição porque eu tenho que abrir mão de situações, do que for, né? E ainda mais se a gente fala de relações, né? Então, o que eu demando abrir mão? Então, veja aí que faz sentido, né? Então, para alguns é fazer sentido com essa situação, tá? Para outras questões que não sejam pessoas que estejam aí numa relação, como diz, possa ser situações, como eu disse, envolvam familiares, essa situação ali mais construída, né, que envolve essa sua, como diz, convivência ali, familiar ou o que for. Existe uma situação que eu trouxe sensação de ser passado para trás, alguém ali que se sente injustiçado diante do 10 de copas, ou é a falta dele, justamente, para alguns casos. É esse pensamento de eu ter esse final feliz, essa completude, que não me vem e eu me sinto ali me deixado no frio. Eu tenho dificuldade, às vezes, de ter essa realização. É uma pessoa que talvez fique presa nessa energia, nesse pensamento, para alguns casos, né? Então, olha, é um processo de mudança, a necessidade de agir de maneira justa, equilibrada, mais racional, não tão emocional. A justiça, ela pede aí a razão, e que envolva ali pessoas, tá? Isso aqui pode envolver pessoas ou projetos, situações que são, como eu disse, tem ali mais base, né? Ou essa idealização, gente. Para alguns casos, pode ser até uma. Como eu vejo aqui o 5 de ouros, traz uma sensação de uma pessoa que busca, talvez, essa constituição familiar, eu ter esse casamento. Ou, às vezes não tem ninguém específico, mas é a idealização sobre isso.
E que talvez isso traz aí essa estagnação a você, tá? Então, é um processo que pede a você, Câncer, de reinícios, de mudança aqui de perspectiva, né? Renovar ciclos, acredito. E tá propício para isso, mas existe esse enforcado que é a necessidade de sair dessa posição. O enforcado sempre chama atenção para você colocado, está numa posição, tá lá, ele tá de cabeça para baixo, para ver a situação por outra ótica, tá? E isso aqui pode sim estar relacionado a uma ideia também para alguns, como eu disse, essa idealização ali, o, essa mágoa, né, para alguns casos, que meio que aprisiona. E muito em volta da questão da justiça também. Para alguns casos, eu falei, pode representar de fato, literalmente isso, a justiça, causas na justiça, mas também a sensação de justiça. Não posso deixar de falar sobre isso. Tá? Alguém que se sente muito sozinho e escassez emocional aqui. E às vezes passada para trás. Então, um pedido aqui, uma ideia que traz uma renovação de ciclo. Tá? Pede-se isso. Eu vou tirar uma carta de aconselhamento para Câncer. Para esse período. Procurando o santuário. Abra-se para uma cura espiritual. Vamos ver aqui a descrição melhor. Descanse, rejuvenesça, volte a sua, sabe, a sua questão espiritual, se interiorizar. É tempo de se recuperar no seu santuário interno, da qual você pode verdadeiramente ouvir a voz da sua alma. Então, vá e encontre seu próprio refúgio, esteja seguro dos outros. Dê um passo à frente com graça, deliberação e consciência. Tome um momento de reflexão, profunda cura e física, cura física e emocional que está ocorrendo nesse santuário. Então, as situações difíceis, elas podem se reverter, tome um tempo, né? Então, essa questão mesmo, trouxe um quê de, eu acho que de se curar aqui dessa carência, de situações ali dolorosas que vivenciou, que resulta nisso, né? E talvez é esse trabalho mesmo, que alguém que está estagnado ali numa situação, um pensamento, um sentimento, que traz esse sofrimento, né? Alguém ali paralisado nessa questão, ali na dificuldade de reiniciar ciclos. Então, se for possível, se for bom para mim, benéfico, buscar, então, sim, essa cura espiritual, então é um período ali de eu buscar me recolher para achar o melhor caminho para eu seguir isso daqui. Sair dessa situação que eu tô paralisada no sentimento, como eu disse, num pensamento, né? O diabo não saiu aqui, mas trouxe cartas ali de sofrimento, né? E que traz ali estagnação. O diabo não trouxe para falar dessa obsessão, mas não deixa de ser aqui, tá? Então veja bem se faz sentido para vocês, como eu disse. Se não faz, deixa pro coleguinha. Mesmo assim, eu agradeço. E nos vemos logo no próximo vídeo. Obrigada e tchau.